ordinária da Primeira Câmara Criminal, registrando hoje, dia 27 de maio do ano de 2025. Saudamos inicialmente os integrantes da Colenda Câmara, todos participando presencialmente, desembargadora Lígia, desembargador Carneiro, desembargadora Silvia, bem como o Ministério Público, na pessoa de Sua Excelência, doutor Procurador de Justiça Francisco Nildo Façanha de Abreu, e a Defensoria Pública, igualmente saudamos, na pessoa de Sua Excelência, doutor Defensor Público José Laerte Marques Damasceno, este participando remotamente. Também cumprimentamos as senhoras e senhores advogados que participarão desta sessão, destacando aquelas e aqueles que farão sustentação oral, seja presencialmente ou remotamente, assim como os servidores do Tribunal de Justiça, a Força Pública, partes, estagiários, público em geral que nos acompanha. No início dos trabalhos, sim, só para registrar a ausência da desembargadora Lira, que encontra-se em gozo de férias. No início dos trabalhos, submeto à apreciação do colegiado a ata da sessão ordinária do dia 20 de maio. Podemos considerá-la aprovada ou alguma restrição? Pela aprovação. Pela aprovação. Declaro aprovada a referida ata. Destaco pedido de vista, com julgamento preferencial, item 1 do roteiro, que traz o habeas corpus criminal 62.3001, dígito 49.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrantes Gustavo Fernandes Schisler e outro, paciente HWV de L, impetrado o juiz de direito da comarca de Aracati, sob relatoria da desembargadora Lígia. Na última sessão do dia 20, após sustentação oral realizada pelo Dr. Gustavo Fernandes Schisler, a eminente relatora, desembargadora Lígia, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria em face dos fatos arguídos em sustentação oral. Em mesa, desembargadora Lígia? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Eu refiz o voto porque percebi que o prazo estava muito extenso para oferecimento da denúncia e refiz e gostaria de ler somente a ementa. Pois não. Penal e processo penal, habeas corpus, homicídio qualificado, prisão preventiva, tese negativa de autoria com base na ausência de testemunha ocular, não conhecimento, necessidade de revolvimento fático probatório. Exame viável em sede de habeas corpus, alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, configuração de constrangimento ilegal, paciente preso há mais de 6 meses sem oferecimento da denúncia, ausência de complexidade do feito, prisão preventiva substituída por medidas cautelares, ordem parcialmente conhecida e na extensão cognoscível concedida. Caso em exame, trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do magistrado da Vara Única da Comarca de Aracati, em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente. 2. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se é possível aferir a participação concreta do acusado no delito em questão, dada a inexistência de testemunha ocular. 2. Se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito, se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas em causa. Razões de decidir. A alegação de falta de prova quanto à autoria do paciente no caso, incluindo a análise quanto às testemunhas indiretas, não pode ser analisada em sede de habeas corpus.
pois demanda exame aprofundado das provas, o que é incompatível com a via eleita. A tese de excesso de prazo para a conclusão do inquérito merece ser acolhida, devido, sobretudo, à necessária observância aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, em tela, o paciente se encontra preso desde o dia 18 de 11 de 2024, sem que tenha havido retorno das diligências requisitadas pelo Ministério Público à autoridade policial. Tampouco o oferecimento da denúncia, circunstância que configura evidente constrangimento ilegal. Ademais, observe que a defesa não deu causa aos lapsos processuais em questão, revelando-se assim inequívoca a desídia estatal na condução do feito. Ressalte ainda que não se trata de inquérito policial de natureza complexa, havendo apenas um investigado no polo passivo. Nesse sentido, resta imprescindível inserir as medidas cautelares previstas no inciso 1, 4 e 9 do artigo 319 do CPP, em face da periculosidade do paciente, ao qual restou evidenciada pela gravidade concreta do crime em apuração, cometido sem possibilidade de defesa da vítima. O RIT espacialmente conhecido, dispositivo, RIT espacialmente conhecido na extensão cognitiva, ordem concedida. Esse é o meu voto. Colho o voto do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima. Confirmo o voto já lançado provisoriamente e acompanho o relator. No novo entendimento, né? Isso. Colho o voto da desembargadora Silvia. Eu também vou acompanhar o novo entendimento da desembargadora Lígia. Proclamo assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus para concedê-lo, nos termos do voto da relatora. Não havendo mais processo com pedido de vista, normalmente nas sessões nós damos preferência à proclamação dos resultados relativos aos feitos já julgados com unanimidade, né? Por uma questão de atender melhor aos advogados e permite também que as secretarias possam ter mais celeridade nos trabalhos. Hoje, entretanto, temos apenas duas sustentações orais, uma presencial e outra remota. Em atenção, portanto, aos advogados, né? Eu penso que seria prudente nós darmos preferência ao julgamento desses feitos e, na sequência, passarmos à proclamação dos resultados já votados de forma unânime. Sendo assim, chamo inicialmente o habeas corpus do item 4 do roteiro, de número 624244, dígito 28.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrantes, Roberto Jonathan Duarte Pereira e outros. Paciente FEFP, impetrado juiz de direito da comarca de Aquiraz, sob minha relatoria. Inscrito para fazer sustentação oral presencial, Sua Excelência, o doutor advogado Francisco Acilino Braga de Castro. Conceda a palavra a Sua Excelência, o doutor Acilino Braga de Castro, pelo tempo regimental de 15 minutos.
Ilustríssimo Procurador de Justiça, colegas advogados e advogadas, senhoras e senhores serventuários, senhora policial, meu boa tarde. Excelência, eu venho na tarde de hoje falar do HC liberatório em favor do paciente que se encontra preso por força de prisão preventiva de um caso que se encontrava em investigação há quase 2 anos, fazendo 2 anos agora no dia 29 de maio de 2025, e que não teve o seu relatório final concluído, mas que no último mês de abril o Ministério Público apresentou denúncia, pensando algumas informações de uma investigação fracassada até então, não havendo relatório, porque essa defesa combativa, com outros escritórios, conseguimos mostrar algumas inverdades que estavam acontecendo, e essa prisão preventiva, ela foi concedida para um cidadão que não é risco para a sociedade, pai de família, trabalhador, ficha limpa, não oferece nenhum risco, nem à ordem pública, econômica ou instrução criminal, muito pelo contrário, ao saber da emissão do mandado de prisão, ele fez questão de comparecer ao fórum para se apresentar, já que a polícia não tomou as medidas legais para fazer sua prisão. Ele se apresentou. É um rapaz trabalhador, muito novo, 30 e poucos anos, não tem envolvimento com nada, mas infelizmente por essas questões da vida, acabou caindo numa investigação onde a fundamentação principal para a prisão preventiva foi o fato de a autoridade policial ter dito que um veículo de sua empresa foi identificado como sendo o veículo usado na execução do crime, e a partir disso a autoridade policial disse que conseguiu elaborar uma rota de fuga e que tinha um testemunho de uma pessoa, de um empresário, que disse que esse carro foi levado na oficina para fazer modificações e por isso foi concedido a prisão preventiva. Contudo, essas informações não foram levadas em conta na sua totalidade quando da análise da prisão, porque consta dos autos um laudo da PEFOSSE desmentindo a versão policial, informando que a placa que a polícia estava dizendo que tinha identificado o veículo da empresa não era legível, não tinha como se verificar esses caracteres a partir daquilo. O depoimento apresentado como motivação para a prisão, que tinha informação de que o carro tinha sido descaracterizado, foi colocada nos autos pela metade, já que não tem um depoimento do empresário, informando que aquele veículo realmente esteve lá, mas desde cedo da manhã do crime, ou seja, no horário do crime, o carro já estava na oficina fazendo o serviço, e isso não foi levado em conta. O crime aconteceu às 9h33, segundo a autoridade policial, dia 29 de maio de 2023, e o carro estava na oficina entrando em serviço, já tinha sido recepcionado na oficina às 9h40. O crime aconteceu na cidade de Aquiraz e o carro se encontrava na oficina em Fortaleza. Então, por conta dessa informação nova que chegou ao processo, que foi o laudo da perícia forense dando conta de que a informação policial era falsa, não poderia se concluir que seria aquele carro a partir daquela imagem, foi pedida a prisão e, infelizmente, foi concedida. Mas não há contemporaneidade nesta prisão, não se levou em conta o fator do periculus libertatis do cliente, que é do paciente, que é uma pessoa trabalhadora, ficha limpa, pai de família, que não tem nenhum envolvimento com nenhum crime, a não ser com essa investigação, e por isso entramos com esse HC pedindo a revogação da prisão preventiva e decretando qualquer das cautelares diversas da prisão com base no HC colocado, Excelência. Devolvo a palavra, era isso que tínhamos a colocar e agradeço. Agradecemos também. Nesse momento, concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo regimental.
em análise habeas corpus, sendo paciente Francisco Eudes Ferreira Pinheiro. Não existe nos autos decisão interlocutória por parte do nobre relator. Com relação à ausência de fundamentação do decreto prisional, vislumbra-se nos autos que a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, presença dos requisitos da prisão preventiva, devidamente fundamentada de acordo com a legislação adjetiva civil. A garantia da ordem pública está calcada no modus operandi e na gravidade concreta da conduta. O Ministério se faz por oportuno uma breve leitura do parecer, do exímio parecer acostado pela nobre colega promotora de justiça, que ela fundamenta a garantia da ordem pública nesses termos, abro aspas, as folhas 143 dos autos. A garantia da ordem pública restou demonstrada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi empregado. A execução da vítima, com 17 disparos de arma de fogo, supostamente motivada por vingança e com a participação de múltiplos agentes, revela a periculosidade acentuada do paciente e o potencial abalo à tranquilidade social. A conveniência da instrução criminal, por sua vez, foi justificada pela existência de elementos concretos que indicam a tentativa do paciente de interferir na produção probatória, ao supostamente pagar terceiro, o Elcio Nascimento de Souza, para assumir falsamente a autoria do homicídio. Fecho aspas. Então, vislumbra-se nos autos, de forma cristalina, de forma contundente, os requisitos e fundamentos da prisão preventiva de acordo com a legislação adjetiva penal. Desculpa. Por outro lado, o paciente é uma figura importante, economicamente, empresário, e já como ele tentou criar obstáculos à instrução criminal, solto, ele deve criar embaraços à instrução criminal. Está se fazendo, portanto, que continue onde se encontra. Com relação à contemporaneidade justificada pela tese enfocada aqui pela defesa, que não há contemporaneidade no decreto prisional, o Ministério se faz também salientar de forma com parcimônia e com certa relatividade que o processo encontra-se eivado de complexidade, com crimes conexos e pluralidade de réus. Então, esses três fundamentos aí, esses três fatos típicos aí aqui, crimes conexos, pluralidade de réus e complexidade do feito, faz com que nós analisemos a contemporaneidade de forma mais harmoniosa, mais elástica e mais relativa. No que diz respeito às condições favoráveis, já é patente, já é pacífico o entendimento segundo o qual, havendo os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis por si só não são impeditivos para o decreto mais restritivo. Portanto, excelência, o Ministério Público reitera na integralidade o parecer meritório já acostado pelo Ministério Público, opinando pela denegação do presente habeas corpus. Pois não. Passo, então, à leitura do projeto de ementa. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado por homicídio qualificado, sob a arguição de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea na decisão que decretou sua preventiva. Os impetrantes sustentam que não há fato novo que justifique a medida cautelar, ressaltando a inexistência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, além da presença de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requerem, portanto, a revogação da prisão cautelar. Há três questões em discussão no presente caso. A primeira delas, definir se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva. Segunda, saber se há contemporaneidade nos fundamentos da medida cautelar, mesmo diante do decurso temporal
desde os fatos. Já lá se vão mais de 2 anos de investigação. E 3, determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Nas razões de decidir, venho entendendo. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e nos elementos colhidos durante a investigação, que indicam a autoria e materialidade do homicídio qualificado atribuído ao paciente. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base nos fundamentos da medida, e não estritamente pela proximidade temporal dos fatos, sendo relevante considerar a complexidade da investigação, a colheita de provas recentes e o risco ainda presente à ordem pública e à instrução criminal. A gravidade concreta do crime, execução da vítima com 17 disparos de arma de fogo e o modus operandi, que indica premeditação e organização criminosa, justifica a segregação cautelar para resguardo da ordem pública. Há indícios de tentativa de obstrução à investigação, com a suposta contratação de terceiro para assumir falsamente a autoria do homicídio, circunstância que reforça a necessidade de prisão preventiva para a garantia da regularidade da instrução criminal. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta por si só os fundamentos legais da custódia cautelar, quando presentes risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. E aqui eu salto um pouco só para um momento do voto, que consta de 11 laudas, para destacar um trecho que revela, segundo as investigações e a acusação do Ministério Público, a participação do paciente. Onde consta: há indícios de que o acusado tentou interferir na apuração dos fatos ao supostamente pagar W para assumir falsamente a autoria do homicídio. A versão apresentada por W revelou-se incompatível com as provas colhidas, reforçando a necessidade da custódia para assegurar a busca da verdade e evitar a contaminação das provas. E ainda consta no voto: o paciente, segundo as investigações, teria sido o mandante do homicídio, motivado por vingança, encontrando-se presente na cena do crime, juntamente com os corréus. Como não se está julgando um recurso de apelação, né? Não se tem ainda a exaustão da colheita probatória, nos baseamos apenas em indícios de autoria e prova de materialidade, nos parece que os elementos dos autos apontam para a necessidade da manutenção da preventiva. E por isso, continuo dizendo, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se assim inadequadas e insuficientes para os fins perseguidos pela custódia cautelar, diante da gravidade e das circunstâncias do crime imputado. Ordem denegada é o meu voto. Colho o voto da eminente desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Eu ratifico meu voto provisório com o relator.
Acolho o voto do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima. Mediante fica o voto já lançado, acompanhando o relator. O áudio do desembargador Carneiro está ligado? Tá. Proclama, assim, o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo. O próximo processo quem tá? Ah, tá. Meu nome? Para fins de registro, sou informado de que houve uma substituição do defensor público que funciona nesta sessão. Começamos com o doutor José Laerte Marques Damasceno, mas estamos com a presença do doutor Carlos Alberto Pinheiro. Doutor Carlos, seja muito bem-vindo à primeira Câmara Criminal. Com muita satisfação o recebemos aqui. Muito bem, então chamo agora para julgamento o habeas corpus constante no item 13 do roteiro. Item 13. Habeas corpus de número 62.4229, dígito 59.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Jonathan Alves Brito e outro. Paciente Francisca Célia Rodrigues Costa Souza. Impetrado o juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza, sob relatoria da eminente desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, a quem... inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Jonathan Alves Brito, participando remotamente, a quem concedo a palavra para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Sou informado de que não conseguimos encontrar na sala virtual o doutor Jonathan. Mais uma vez, solicito que acuse a presença o doutor Jonathan Alves Brito para fazer sustentação oral ou alguém que o substitua com poderes nos autos para tanto. Não havendo manifestação de comparecimento, fica prejudicado o julgamento neste momento, devendo este processo ser julgado ainda nesta sessão, porém, juntamente com os demais, sem a preferência. Não havendo mais processos a serem julgados com pedido de sustentação oral, passaremos à proclamação dos resultados atinentes aos demais feitos que já se encontram analisados, votados através do voto provisório pelas respectivas turmas julgadoras. Inicio com a lista dos processos extra-pauta, habeas corpus, portanto. Item 1, conhecido e denegado. Bom, todos esses processos são por unanimidade. Então, vou me furtar a dizer que são unanimidade, porque já estou antecipando esse dado. Então, item 1, conhecido e denegado. 2, conhecido e denegado. 3, conhecido e denegado. 4, já julgado, com sustentação oral. 5, parcialmente conhecido e denegado. 6, conhecido e denegado. 7, conhecido e denegado. 8, conhecido e denegado com recomendação. 9, parcialmente conhecido e denegado.
10, parcialmente conhecido e denegado. 11, conhecido e denegado. 12, conhecido e denegado. 13, parcialmente conhecido e denegado. 14, conhecido e denegado. 15, parcialmente conhecido e denegado. 16, relatoria do desembargador Carneiro, com observação de que será julgado por decisão monocrática. 17, conhecido e denegado com recomendação. 18, conhecido e denegado. 19, parcialmente conhecido e denegado. 20, relatoria também do desembargador Carneiro, retirado de mesa, pois será julgado igualmente por decisão monocrática. 21, conhecido e concedida a ordem. 22, conhecido e denegado. 23, conhecido e denegado. 24, parcialmente conhecido e denegado. 25, conhecido e denegado. 26, parcialmente conhecido e denegado. 27, conhecido e concedido. 28, conhecido e denegado. 29, conhecido e denegado com recomendação. 30, conhecido e denegado. 31, parcialmente conhecido e denegado. 32, conhecido e denegado com recomendação. 33, relatoria da desembargadora Silvia, retirado de mesa, pois será julgado por decisão monocrática. Julgando conflitos de competência, item 1, competente o juízo suscitado, juiz de direito da primeira vara da comarca de Jaguaribe. 2, competente o suscitante, juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Caucaia. Julgando agora embargos de declaração, item 1, conhecidos e acolhidos. 2, conhecidos e acolhidos. Julgando processos de pauta, no caso, pauta número 17, apelação criminal, item 1, conhecido e desprovido. 2, conhecido e parcialmente provido. Pauta de número 18. 3, conhecido e desprovido. 4, conhecido e provido. 5, conhecido e desprovido. 6, conhecido e desprovido. 7, conhecido e desprovido. 8, não conhecido. 9, conhecido e desprovido. 10, conhecido e desprovido. 11, conhecido e parcialmente provido o recurso de James César Damasceno Tibúcio. Conhecido e desprovido o recurso de João Márcio Pires Rodrigues. 18, conhecido e desprovido. Aliás, perdão, 18 não, 12, né? Retificando, 12, conhecido e desprovido. 13, conhecido e provido. Acolhidas as preliminares. 14, conhecido e provido. 15, conhecido e parcialmente provido. 16, conhecido e desprovido. 17, conhecido e parcialmente provido. 18, conhecido e parcialmente provido. 19, conhecido e parcialmente provido. 20, conhecidos e desprovidos os apelos. 21, prejudicados. Prejudicado, recurso em sentido estrito. 22, não conhecido, recurso de Francisco Danilo Feitosa Paiva. Não conhecido, recurso de Francisco. Já disse, Francisco Danilo Feitosa Paiva. 23, conhecido e provido. 24, conhecido e desprovido.
25, conhecido e desprovido. 26, conhecido e parcialmente provido. 27, conhecido e desprovido. 28, conhecido e provido. 29, conhecido e desprovido. 30, conhecido e parcialmente provido. 31, não há nenhum. Há apenas uma observação de decisão mantida. Relatoria do desembargador Carneiro. Saber esclarecer, desembargador? Item 31. Se foi conhecido, se foi provido, improvido. Eu penso que seja desprovido, mas é preciso confirmar, né? Senador Carneiro, podemos seguir e deixar esse aguardando, né? Para o final. Pode ser? Então, sem julgamento, por enquanto, item 31 de pauta. Passamos ao 32. Conhecido e desprovido. 33, conhecido e desprovido. 34, conhecido e parcialmente provido. 35, conhecido e provido. 36, conhecido e desprovido. 37, conhecido e parcialmente provido. 38, parcialmente conhecido e desprovido. 39, parcialmente conhecido e desprovido. 40, conhecido e desprovido. 41, conhecido e parcialmente provido. 42, conhecido e desprovido. 43, relatoria da desembargadora Silvia, retirado de pauta. 44, conhecido e parcialmente provido. 45, conhecido e provido. 46, conhecido e parcialmente provido. 47, conhecido e desprovido. Sendo esse o último processo submetido a julgamento, salvo aquele, né, que nos reportamos há pouco. Conhece da parcial provimento. Então, item 31, por unanimidade, apelação conhecida, dado parcial provimento ao recurso. Mais algum processo, doutora Larissa? Quantos feitos julgamos hoje? 81 processos julgados em 46 minutos de sessão. Né? Algum registro a fazermos antes do encerramento? Muito bem. Não havendo mais nada a manifestar, desejando uma boa tarde a todos e agradecendo a Deus por mais um dia, uma tarde de trabalho, declaro encerrada a presente sessão. As vidas aqui, doutor Carlos.